Olá, eu sou o Davi. Olá, eu sou a Júlia. Opa, eu sou o Luiz Felipe. Olá, eu sou Luiz Gabriel. O nosso trabalho apresenta uma arquitetura de referência para plataformas de estudo baseada em microserviços, computação serverless e eventos. Vamos mostrar a motivação, a proposta, critérios de qualidade, cenários de avaliação e os principais trade-offs que orientam decisões de engenharia. Para manter a apresentação clara e objetiva, vamos priorizar fontes oficiais, definir cenários bem recortados e usar parâmetros verificáveis. Para costurar tudo, vamos mostrar o dado que justifica cada escolha, ligando motivação com variabilidade de uso, proposta com contratos e eventos, critérios com P95 e disponibilidade, cenários com atraso e DLQ e trade-offs com custo e backpressure. Plataformas educacionais têm picos fortes em épocas de prova e períodos mais tranquilos no restante do calendário. Em ambientes monolíticos, mudanças localizadas existem em janelas maiores e testes amplos. Precisamos de elasticidade, isolamento de falhas e evolução por capacidade de negócio para responder mais rápido. E qual que é o ganho de separar por capacidade de negócio? O ganho é isolamento e velocidade de mudança. Ao separar por capacidade de negócio, cada serviço tem dono, dados e ciclo de vida próprios. Se melhoramos revisão espaçada, não tocamos o cronograma. Testamos e implantamos só aquele serviço, com rollback simples e menor risco de efeito cascata. O objetivo geral do trabalho é propor e analisar uma arquitetura de referência sobre critérios de desempenho, escalabilidade, resiliência, custo e operabilidade. Os objetivos específicos são consolidar fundamentos em documentação oficial, modelar o C4 de alto nível, definir contratos mínimos de APIs e eventos, avaliar cenários paramétricos, mapear riscos e trade-offs com respectivas mitigações e registrar premissas e limites do estudo. O recorte que usamos como base técnica foram serviços de referência da AWS, parâmetros públicos e boas práticas para manter comparação simples e reprodutível. Microserviços. Organiza o sistema em serviços pequenos alinhados à capacidade de negócio, com dados próprios e ciclo de vida independente. Serverless. Executa sobre demanda, mantém o estado fora da função e alinha o custo ao uso. Arquitetura orientada a eventos. Publica fatos do domínio para que os outros componentes reajam de forma síncrona, reduzindo acoplamento temporal. Em conjunto, esses três pilares permitem evoluir cada capacidade no seu ritmo, preservando desempenho e resiliência. Quando evitar a cada abordagem? Bom, a gente tem que evitar microserviço com equipe mínima e carga estável. Tem que evitar serverless em workloads longos que exigem latência muito previsível ou payloads muito grandes. Evitar evento quando o processo pede transações fortes e ordem global contínua. Nesses casos, containers gerenciados ou um monolito simples pode ser bem mais adequado. Nos domínios de negócio, trabalhamos com scheduling, reviewing, performance, notifications e auth. No síncrono, a entrada acontece via API Gateway e Lambda, restrita a criações de sessões e a consultas rápidas. No assíncrono, os fatos de domínio são publicados no Event Bridge, que realiza fanout para filas SQS por contexto. Cada consumidor em Lambda processa o evento, aplica as regras do domínio e persiste no DynamoDB. Step functions são usados somente quando o processo exige sequência explícita, prazos entre etapas ou compensações coordenadas. Em operação, monitoramos a latência P95 da ingestão no caminho API Gateway mais Lambda e o atraso P95 até o primeiro consumidor concluir o processamento. No síncrono, os contratos seguem OpenAPI com rotas curtas, validação de payload, uso de Independence Key nas operações sensíveis e paginação cursor quando necessário. As respostas diferenciam criação imediata com 201 e aceitação para o trilho assíncrono com 202, mantendo limites claros de payload e códigos de erro consistentes.
No assíncrono, os eventos usam envelope padronizado descrito em JSON Schema, com campos de correlação e entrega pelo menos uma vez. O versionamento é compatível por padrão com mudanças aditivas e alterações incompatíveis, geram um novo tipo de janela e depreciação de dual publish. A métrica de contrato acompanhada é a taxa de falha de validação por 1000 eventos, junto de 4xx por endpoint e P95 de latência no caminho síncrono. Event Bridge realiza roteamento por regra e SQS dá desacoplamento e backpressure. Publicações que nascem de escrita de estado usam outbox para evitar escrita dupla. Repetições usam backoff exponencial com jitter e vão para DLQ após o limite configurado, com replay controlado. Dependências síncronas instáveis são protegidas por circuit breaker. Como critérios operacionais, temos a idade P95 da fila abaixo de um limiar definido, taxa de reentrega monitorada e limite de concorrência por consumidor para não saturar downstream. No DynamoDB, a chave de partição distribui carga por usuário e data. No GSIs, cobre consultas principais como revisões pendentes por usuário e a janela de tempo. As visões agregadas são materializadas para relatórios, evitando joins entre serviços. Para a idempotência, armazenamos a chave processada por evento e ignoramos duplicatas. Indicador que acompanhamos: root partitions e throughput por partição. No síncrono, acompanhamos os SLIs de latência P95 na ingestão, disponibilidade dos caminhos críticos e taxa de erro por endpoint. Os contratos seguem OpenAPI com rotas curtas, validação de payload, idempotência key nas operações sensíveis e paginação por cursor quando necessário. O retorno diferencia 201 para a criação imediata e 202 para quando a operação segue o trilho assíncrono. No assíncrono, acompanhamos o atraso P95 do processamento, idade de fila e custo por 1000 eventos. Os eventos usam um envelope padronizado descrito em JSON Schema com os campos de correlação e entrega pelo menos uma vez. O versionamento é compatível por padrão com mudanças aditivas, enquanto quebras geram um novo tipo com janela de depreciação e dual publish até a transição. Por que usamos o P95 e não média como referência de latência? Porque o P95 captura as caudas que o usuário realmente percebe, sobretudo em picos, e orienta melhor decisões de capacidade do que a média, que tende a mascarar variações relevantes. No cenário A, simulamos um pico súbito de uso. A resposta esperada: autoescala dos consumidores, controle de backpressure via SQL e manutenção da ingestão dentro do SLO definido. Aceitamos um aumento temporário do atraso P95 do fluxo assíncrono, com recuperação após o pico e sem perda de eventos. Sinais de estabilidade: idade P95 da fila voltando ao padrão e taxa de erro sob controle. No cenário B, falha parcial de um consumidor, a resposta esperada são as reentregas indepotentes, DLQ apenas para erros recorrentes e replay controlado depois da instauração. Tudo sem cascata no caminho síncrono. Os critérios de aceitação são os seguintes: a ingestão permanece dentro do SLO, DLQ escoado em janela de tempo definida e a ausência de efeitos duplicados no domínio. No cenário C, crescimento sustentado. A resposta esperada é a distribuição uniforme por chave de partição, o ajuste de capacidade e os custos previsíveis por unidade de trabalho. O critério de aceitação são SLOs mantidos, root partitions residuais e throughput estável por partição, sem rearquitetura. Nos três cenários, o critério comum de aceitação é manter os SLOs cumpridos e aderência a limites públicos, monitorando o P95 de ingestão, atraso P95 do assíncrono, idade de fila e taxa de erro. Nos trade-offs principais temos os seguintes pontos: desempenho versus custo.
Latência baixa costuma exigir pré-aquecimento, concorrência provisionada ou caminhos síncronos curtos, elevando o custo. Por outro lado, processamento em lote e trilho assíncrono reduzem custo unitário com um aumento de atraso. Elasticidade versus previsibilidade. Computação elástica absorve picos e sofre com o cold start. Em contrapartida, containers estáveis entregam latência mais previsível. Baixo acoplamento versus cumplicidade operacional. Eventos reduzem dependência temporal e demandam governança de esquema, idempotência e DLQ. Já o encadeamento síncrono simplifica e aumenta o risco de cascata. Consistência versus disponibilidade. Outbox e sagas aceitam consistência eventual para preservar disponibilidade, transações globais e reduzir o throughput. Dados por chave versus flexibilidade de consulta. Modelagem por partição otimiza caminhos críticos e requer materialização e GSIs para leituras amplas. As métricas que devemos olhar para decidir são as seguintes: P95 de ingestão, idade P95 da fila e taxa de reentrega. Agora, um comparativo objetivo. Optamos por monólito, quando a carga é estável, a equipe é pequena e o domínio muda pouco, priorizando simplicidade e custo previsível. Escolhemos containers, quando há workloads longos, bibliotecas pesadas, conexões persistentes ou necessidade de latência previsível. Preferimos serverless orientado a eventos, quando a carga é variável, o acoplamento entre capacidades deve ser baixo e queremos experimentar novas regras com fanout mínimo. Agora, regras baseadas em métricas. Se P95 e variância são fatores críticos sob carga contínua, escolhemos containers. Se elasticidade e custo por uso pesam mais, serverless orientado a evento. Se a prioridade é simplicidade operacional com equipe pequena e carga estável, escolhemos o monólito. Se a operação precisa ser o mais simples possível, monólito também. Quanto aos riscos, lidamos com inicialização a frio, consistência eventual com possíveis duplicatas, acúmulos em filas e DLQs, partições quentes no banco, throttling por cotas e deriva de esquema. Para mitigar tudo isso, adotamos concorrência provisionada seletiva apenas em rotas sensíveis, outbox no produtor e idempotência no consumidor, DLQ com replay controlado e limite de taxa, chaves de partição bem distribuídas e GSIs adequados, monitoramento de cotas com alertas e pedidos de aumento antecipados, além de versionamento compatível de contrato. Em operação, acompanhamos a P95 de gestão dentro do SLO, idade P95 de fila estável e DLQs quando em janela de tempo definida, fora a ausência de efeitos colaterais em reprocessamentos. Sobre limitações, os resultados variam por região, conta, cotas e padrão de uso. Estimativas de custo e desempenho dependem de preços e limites públicos e exigem reavaliação periódica. Mudanças de serviço podem afetar a latência, limites de payload e custo. Recomendamos revisar decisões com base em telemetria real, validar SLOs regularmente, revisar permissões e políticas de dados e atualizar contratos e esquemas conforme a evolução. O foco é manter a rastreabilidade das premissas e ajustar a arquitetura a partir de sinais operacionais. Na prática, as implicações são ajustes rápidos em cronogramas e revisões a partir de eventos, telemetria que orienta a evolução de regras e fanout para experimentar funcionalidades sem alterar serviços existentes. Em custos, a cobrança por uso acompanha a sazonalidade acadêmica. Processamento em lote e agregação aumentam a eficiência. Usamos coletas estritamente necessárias e identificador substituto no lugar de dados pessoais diretos, o que reduz a exposição e facilita cumprir a LGPD. Para encerrar, apresentamos uma arquitetura de referência com componentes bem definidos, contratos claros e cenários que orientam decisões técnicas. É isso. Tchau, tchau! Falou! Falou, Valeu, galera. pessoal.